Vamos comparar a mobilidade urbana como se fosse o corpo humano. Então nós temos um sistema circulatório, né, que alimenta as partes que trabalham no corpo humano. Bom, se nós fizermos essa comparação, nós estamos com as veias entupidas. Ou seja, nós estamos com muita gordura no sangue. E nós sabemos que quando isso acontece, dependendo do esforço que essas artérias, esse sistema circulatório fizer, isso pode explodir. Jovem, Belo Horizonte pulsa sem o fôlego de uma cidade planejada de 120 anos. De 2003 a 2013, a frota de veículos de Belo Horizonte cresceu 97%. No mesmo período, a população da cidade aumentou 4%. Mais 1.600.000 do entorno que vive em função de Belo Horizonte. Isso se desloca diariamente para Belo Horizonte. Então nós estamos falando de uma cidade de 4 milhões de habitantes. A gente trabalha muito longe e o trânsito é muito pesado, né? Para ida e volta. Acho que o estresse é muito grande. A gente passa praticamente 8 horas lá na cidade administrativa. Se pegar mais 2 horas dirigido por dia, mata qualquer um, né? Mas BH, como é conhecida entre os mineiros, não flui apenas por isso. Para este engenheiro, doutor em planejamento, há um desalinhamento entre as regras de ocupação do solo e a mobilidade urbana. Quando nós vamos para cidades periféricas, elas concentram a grande maioria das moradias. Então existe uma necessidade de deslocamento diário, porque a lei de uso e ocupação do solo, ela não foi alinhada com a mobilidade urbana. Ou seja, hoje primeiro nós construímos e depois nós vamos ver se tem rua para chegar lá. O Buritis é um exemplo deste modelo de ocupação. Os prédios aqui começaram a ser construídos na década de 1980. Já em 85, as construtoras iniciaram um processo de verticalização que nunca mais terminou. Hoje, o Buritis é o bairro mais populoso da região oeste de Belo Horizonte, com 33 mil moradores e 88% dos imóveis ocupados. Mas aqui há apenas 3 vias de acesso à região, que acaba estrangulando bastante o tráfego. Curiosamente, a BH Trans, empresa responsável pelo transporte público e o trânsito na capital, tem sede no bairro e, invariavelmente, técnicos e também especialistas em trânsito acabam presos no congestionamento. Aqui é terrível, porque são as vias principais, né? Mário Werneck tem aquela que dá para o anel, mas horário de pico aqui é terrível. Todo mundo tem que passar por essa avenida, então fica complicado. A situação se repete em outros bairros da região central. As viagens até o trabalho ou escola representam 67% dos deslocamentos nesta região, que ainda recebe moradores de cidades vizinhas. É assim, né? Na ocupação urbana, as pessoas trabalham muito perto da onde elas moram, né? O pequeno comércio surge ali, a mãe que trabalha fora, ela precisa de uma rede de vizinhança para o seu filho ser cuidado, ou muitas vezes ela trabalha dentro de casa porque ela é costureira, ela é doceira, e o serviço ele não está dissociado da moradia. O deslocamento está muito diferente, o deslocamento exige um veículo, ou exige um metrô, ou exige um ônibus. Por quê? Porque a região metropolitana de Belo Horizonte concentra no hipercentro, que é na cidade, no centro da cidade de Belo Horizonte, a grande maioria das vagas de emprego e de escolas. No início da década, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou um novo plano de mobilidade para a cidade. O MOVE foi inaugurado 4 anos depois, em 2013, com uma rede de corredores exclusivos para ônibus e estações de integração e de transferência ao longo de grandes avenidas da região norte, que foram reestruturadas. A meta, conectar o hipercentro ao vetor norte do município e região metropolitana. Hoje, o sistema transporta cerca de 500 mil usuários dia e conta com uma frota de 450 veículos, alguns articulados. São 53 quilômetros de pista exclusiva que garantem maior fluidez ao transporte coletivo e melhor conexão às viagens com redução de linhas em circulação.
No trecho entre a Avenida Portugal e o Anel Rodoviário, por exemplo, 14 ônibus circulam durante o horário de pico da manhã. Antes do MOVE eram 290. Viagens que duravam 75 minutos entre a região norte de BH e o centro passaram a ser feitas em 40 minutos, quase a metade do tempo. Mas os usuários têm queixas sobre a qualidade do serviço. Hoje a gente teve que esperar bastante, sair dois, né? Mais cheios, assim, então, para poder conseguir sentar. Para a gente não chegar atrasada no serviço, tem que vir em pé. Depois de meia-noite, 1h, é difícil você ficar também nas estações que é vazia, não tem segurança. A implantação do MOVE serviu como alternativa viável aos atrasos na modernização e ampliação do sistema de metrô da cidade. Operou como boa oferta de mobilidade durante a Copa do Mundo de 2014, quando Belo Horizonte sediou 6 partidas da competição e recebeu milhares de turistas estrangeiros. O MOVE é uma promessa que ainda deverá ser cumprida, porque ele ainda tem muito para expandir. Ele é um conceito interessante, mas você já imaginou se esse MOVE tivesse integrado a trens metropolitanos e a metrôs? O grande legado da Copa de Belo Horizonte foi a organização da mobilidade das pessoas. Não existe no mundo uma cidade com uma mobilidade adequada que se atenda sem metrô. O metrô ele é capaz de garantir fluidez, velocidade e acesso